No meu primeiro ano de faculdade de medicina na Alemanha, eu tive que recuperar todas as matérias. Foi uma frustração enorme para mim, cada prova, ir fazer a prova e depois, quando eu ia olhar a nota, eu não tinha passado. E eu tinha que fazer a recuperação uma e outra vez. Eu fiquei perguntando, mas por que que não dava certo? Eu estudava, eu fazia o típico, eu sentava, eu estudava a matéria, normalmente eu pegava no início em português ou espanhol, lia, depois eu lia em alemão e fazia resuminho de todos os temas. Mas normalmente as provas aqui, você não tem muito tempo para estudar. Você passa o dia inteiro, ainda mais na pré-clínica, você passa o dia inteiro na faculdade, você passa horas e horas fazendo práticas, fazendo aulas, e você não tem muito tempo para estudar na parte da tarde e da noite. E na época eu ainda trabalhava, então diminuiu muito o tempo que eu tinha para estudar para a prova. E fazendo esse sistema de resumo e estudando o resumo, eu perdia muito tempo, muito tempo, mas como eu já estava acostumada a estudar assim, eu tinha muito medo, ou tinha uma espécie de, não sei, eu não conseguia mudar essa técnica. Então eu passei o primeiro ano inteiro muito frustrada, porque eu não dava conta. E eu via todo mundo passando e eu olhava, gente, mas por quê? Por que eu não consigo? E eu fiquei muito frustrada. Até que no segundo ano, eu comecei a conversar com algumas pessoas e tinha uma amiga minha que ela não estudava as matérias, é uma alemã, e ela me explicou mais ou menos o sistema que ela usava e eu adaptei um pouco no meu caso. A gente tem normalmente na faculdade, você tem acesso às provas de outros anos. E normalmente os professores perguntam sempre os temas que são mais relevantes, e as perguntas são similares, ou pelo menos os temas são similares. De forma que se você estuda com as provas de outros anos, a probabilidade de você passar com uma boa nota é alta, porque os temas vão repetir. E, por exemplo, se tem perguntas com imagens, às vezes normalmente eles usam as mesmas imagens, mas perguntam outra coisa. Então você pode aprender a matéria a partir de uma imagem, por exemplo, histologia ou anatomia. E eu comecei a desenvolver um sistema de estudo, que na época eu fiquei um pouco com medo, mas eu falei, bom, vamos tentar, porque não tem nada a perder, né? Ficar de recuperação eu já fico sempre, então pelo menos vamos tentar fazer diferente. E eu comecei a pegar essas provas de outros anos, e pegava normalmente aí 4, 5 anos, as últimas dos 4, 5 anos, e ia pergunta por pergunta. Pegava a pergunta número 1 e olhava as opções. Normalmente na Alemanha nós temos 5 opções, verdadeiro ou falso. E eu olhava, ok, a primeira questão, tá? Você tinha uma pergunta e olhava a primeira alternativa. Por que ela era verdadeira ou por que ela era falsa? Aí eu ia lá, estudava o tema dessa pergunta. Depois eu ia para a pergunta número 2, aí estudava o tema dessa pergunta. E assim, com todas as perguntas e todas as alternativas, isso demora mais para estudar, porque você, claro, vai um por um, mas depois, quando você já fez uma ou duas provas, você percebe que os temas vão se repetindo. Às vezes a pergunta é a mesma, às vezes não, mas o tema é o mesmo. Então, como você já estudou o tema para uma pergunta, você já consegue responder as outras perguntas relacionadas com esse tema. E fica mais fácil na hora de lembrar o tema, porque você não é que você pega o livro, lê e depois responde tudo. Não. Você vai tentando de forma ativa entender por que as alternativas são corretas ou são falsas. Você vai lá, lê, depois você continua fazendo prova e vem uma pergunta do mesmo tema, aí você lembra do tema que você estudou, e se você não lembrar a alternativa, você vai ler o tema outra vez, vai estudar o tema outra vez, e assim vai ativando o conhecimento, e fica mais fácil depois que você já faz 2 ou 3 provas anteriores, a quarta, a terceira, a quarta, a quinta, vai ficando mais fácil. E esse sistema eu usei também para o físico, porque o físico a gente tem muitas perguntas. Tudo bem que no físico você já estudou todos os temas, mas você tem 40 dias para lembrar tudo que você estudou em 2 anos. E é pouco tempo e muito conteúdo. Então, se você não lembra de algumas coisas, esse sistema de fazendo com provas anteriores ajuda.
É certo que agora, a partir desse ano de 2025, eles já não disponibilizam as provas anteriores, então não tem como, para quem for estar assistindo esse vídeo no futuro, não vai conseguir ver as provas dos últimos anos. Mas sim, até 2024, início de 2025, eu acho que foi o último físico, ou o último M2. Então, nesse caso, vocês não vão ter o acesso às provas depois, mas as anteriores, e eles vão perguntar mais ou menos as mesmas coisas. Então, fica mais fácil na hora de estudar para a prova. Dessa forma, você não vai perder tempo fazendo resumo. Você pode fazer até resumo, mas daqueles temas que você sabe que os professores perguntaram e que a probabilidade desse tema cair de novo é muito alta. Então, dessa forma, você não vai perder tanto tempo fazendo resuminho que depois não vai adiantar de nada, porque na hora que você for fazer a prova, você vai ver que o professor, eles não perguntam algo, vamos dizer, que a resposta seja, às vezes sim, que a resposta seja, o que é isso? E você responde, isso é isso, ou você escolhe a alternativa, mas em algumas matérias, por exemplo, bioquímica, eles dão muita volta para poder perguntar uma coisa, eles querem que você entenda exatamente tudo que vem por trás, todas as reações químicas, tudo, quantos, eu lembro, nosso professor, ele perguntava quantos ATPs tinha daqui até ali, você precisa de saber um negócio rápido. Então, se você vai fazendo resuminho, na hora de responder as perguntas, você vai ter que pensar em todas as formas, todas as equações, as reações, e não vai dar tempo, porque você tem 90 segundos por pergunta. Então, essa dica, esse método que eu usei depois que eu comecei a usar esse método, eu já não tive problemas com recuperação. Eu parei de fazer recuperação e comecei a tirar notas cada vez melhores, porque o sistema funciona e os professores aqui, em geral, eles colocam realmente foco em temas específicos. Então, se você sabe exatamente os temas principais, que para eles são temas principais, e que ele sempre pergunta, se você entendendo isso, depois fica mais fácil na hora da prova e você não vai precisar de perder tempo estudando com métodos que normalmente não vão funcionar. Então fica a dica aí, eu convido você a usar esse método, e se você já usa e funciona, deixa aqui nos comentários e conta pra gente. Ou se você tiver um método melhor, conta também pra gente poder aprender todos juntos. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.